E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o André do canal Crypto Today trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas. Bora para mais um vídeo sobre Shiba Inu. 4 milhões de dólares. Essa foi uma compra, pessoal, no dia de ontem de uma carteira, de um investidor que não mexia nela já fazia um tempo. Uma carteira Ethereum adormecida, ela desperta com compra de Shiba Inu no valor de 4 milhões de dólares. Além, pessoal, deles ter comprado, né, essa carteira, 4 milhões de dólares em próprio Shiba Inu, que representa mais de 470 bilhões de tokens, ela também comprou 7 milhões de dólares em Ethereum. A Ethereum, né, pessoal, que está ali, né, o Shiba Inu está ali hospedado na rede Ethereum. Então, essa carteira, né, da Ethereum inativa recebeu, para ser bem pontual ali, 472 bilhões e 300 milhões de tokens Shiba Inu, equivalente a 4 milhões de dólares, e também, né, esse investidor comprou 7 milhões ali de dólares em Ethereum, sinalizando o quê? Um posicionamento estratégico, enquanto o Shiba Inu se mantém próximo a suportes importantes e também níveis de resistência. E daí a pergunta que vem: eles sabem de alguma coisa? Eles estão se preparando para uma alta forte, né, das altcoins? Alta de preço está a caminho? Será que é isso, pessoal? Essa carteira Ethereum, né, posteriormente, né, estava inativa, saiu do estado de dormência, adquirindo essa quantidade enorme de criptos, 472 bilhões de tokens de Shiba Inu, avaliados em 4 milhões de dólares. E olha isso aqui, pessoal, em apenas uma transação, uma única transação, transformando-se, né, instantaneamente em um dos maiores detentores de Shiba Inu. E a plataforma, né, de blockchain ali, a Arkham, rastreou a transferência que teve origem na carteira online da CoinHack. O endereço de destinatário identificado, né, eles colocaram aqui também a identificação dessa carteira, agora controla ativos digitais avaliados em mais de 12 milhões de dólares. E o momento, né, e a magnitude desse movimento chamaram então a atenção em todo o mercado de cripto. O Shiba está sendo negociado perto ali de 0,508, com uma pequena queda ali em 24 horas de 2%, como vocês podem ver aqui no gráfico dados ali da própria CoinMarketCap. E daí, né, essa acumulação coordenada de ativos que sinaliza essa mudança estratégica, né? A transferência, então, pessoal, de Shiba Inu ocorreu simultaneamente a outro depósito significativo. Então, a mesma carteira recebeu 2.122 etéreos em uma transação paralela no valor de 7 milhões de dólares, e essa aquisição dupla sugere uma construção de portfólio deliberado focando em ativos digitais baseado em Ethereum. Então, ele comprou o Ethereum, que é na rede Ethereum, e também a própria Shiba Inu, que é hospedada ali dentro da rede Ethereum, né? O histórico de atividade da carteira mostra um padrão de participações menores em altcoins. Aquisições anteriores incluíram tokens como o próprio Aster, a Ondo e a Basset, né, a Base ali, né, ao longo dos últimos anos. No entanto, o influxo coordenado de hoje representa uma mudança aí substancial nessa abordagem. O Shiba Inu agora representa mais de 32% da sua carteira, dessa carteira, né, que estava adormecida. Então, agora ela 32% é de Shiba Inu, e essa concentração indica forte convicção nas perspectivas do token. A mudança de posições diversificadas em small caps para uma exposição substancial, e o Shiba demonstra uma mudança nas prioridades de investimentos. Os indicadores que eu venho mostrando para vocês aí ao longo dos vídeos de Shiba Inu têm apresentado desenvolvimentos promissores recentemente, com uma formação de cruz dourada surgindo aí entre as médias móveis de 23 a 50 dias no início dessa semana. E esse padrão normalmente
sinaliza um potencial movimento de alta em análise técnica tradicional. Então ela está fazendo uma cruz dourada, juntando ali as médias móveis de 23 e 50, né? E analistas identificam, né, para ter um rompimento de um zero para ir 0,4011 como o principal nível de resistência chave. Caso a pressão compradora continue, romper esse limite poderia desencadear uma nova explosão. No entanto, o setor de criptos baseados em meme tem experimentado uma redução dos fluxos de capital recentemente, né, criando aí a incerteza em relação à movimentação dos preços no curto prazo. Então, pessoal, essa baleia que estava inativa comprou ali em torno de 4 milhões de dólares em Shiba Inu, num total de 472 bilhões de tokens. Enquanto isso, pessoal, mais de 13 trilhões de Shiba Inu em apenas 24 horas, tá? Shiba Inu pode virar em breve, pode vir ali ter, né, essa explosão com muitas Shiba Inu sendo ali adquiridas, seja no mercado spot ou se não no mercado futuro, como traz essa matéria, né? O mercado futuro de Shiba Inu apresenta ainda uma baixa atividade com um leve declínio, só que, pessoal, tem de um volume ainda muito expressivo, acima de 13,7 trilhões de Shiba Inu, tá? Perspectivas, né, que pode ter um potencial aí forte para Shiba Inu, né, e dentro da Gate.io que está liderando esse mercado futuro da Shiba Inu, né? O mercado de derivativos da Shiba Inu então apresentou essa correção com o número de contratos em aberto atualmente em queda, recuou quase 1%, embora essa queda nas atividades, né, tenha se estendido, o Shiba Inu está atualmente sendo negociado 2% ali, como vocês podem ver. Apesar de tudo isso, os investidores têm demonstrado resiliência, visto que o volume de posições em aberto em 16 de janeiro ainda se situava na enorme marca de 13,7 trilhões, de acordo aí com dados da CoinGlass. Com a leve queda, né, nesse indicador, parece que os investidores não estão totalmente pessimistas, já que o volume atual de posições em aberto, que gira em torno de 108 milhões de dólares, sugere que o mercado ainda está muito ativo e o sentimento pode mudar em breve, né? São as perspectivas aí sobre o Shiba Inu. E ao longo do dia, né, a atividade on-chain de Shiba Inu sugere que os trades não estão em posicionamento agressivamente em uma direção específica, estão divididos entre expectativas, né, e o que faz com que as métricas pareçam bastante inativas. Em meio, né, essa lentidão do mercado do futuros, o Shiba Inu, né, está ali sendo negociado a 0,40 nesse momento, né, 82 mais ou menos, com volume em negociação, né, chega aí finais de semana, dá uma queda, mas está em torno de 93 milhões de dólares, tá? E a Gate.io que está liderando o mercado futuros de Shiba Inu, embora, né, tenha visto investidores aplicarem ativamente seu token em diversas plataformas, a Gate.io então liderou, né, o mercado aí com participações mais expressivas de seus usuários. Os dados revelam, né, que na própria Gate representa 39%, né, de posições em aberto, o que corresponde a mais de 5 trilhões de Shiba, equivalente ali a 42 milhões de dólares. Então, pessoal, mais de 13 trilhões ali em contratos abertos no mercado futuro, Gate.io liderando, e baleias, investidores grandes, comprando bilhões e bilhões, milhões e milhões de dólares em Shiba Inu. Beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau.